Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Muito legal! Mais uma aula de geografia. Meu nome é Richard, acho que vocês já devem me conhecer. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a manufatura, outra aula legal, dando continuidade àquela transformação do espaço. Já falamos sobre o artesanato na aula anterior e hoje sobre a manufatura e vai ter uma conexão sobre isso. Vem aqui comigo. Portanto, nosso objetivo é entender a produção de manufatura, porém antes, pensando junto, você sabe o que é manufatura? E você já ouviu falar em um produto manufaturado? E essa imagem, será que nos fala alguma coisa? Muito interessante. O que é isso, professor? Uma fábrica de cadarço? Na verdade é uma indústria aí de uma manufatura. Aí vale uma pesquisa, né? Parece ser aí uma tecelagem, sei lá eu. Vamos para frente? Manufatura, então, nada mais é do que um sistema de fabricação, só que neste envolve uma grande quantidade. E dentro de uma produção em série e padronizada. Opa, já mudou, né? O que antes, lembra? Você tinha uma produção, era até de certo modo seriada, mas o artesão faria todo o processo. Aqui vai mudar um pouquinho, né? Porque nesse processo ele pode ser tanto utilizado com as mãos, né? Como, por exemplo, antes de um evento importantíssimo que ocorreu, chamado de Revolução Industrial, ou ainda utilizado a partir de máquinas, que vai ocorrer depois desse evento importantíssimo, denominado de Revolução Industrial. Sim, a Revolução Industrial foi um momento dentro da história onde teve uma mudança de técnica, ok? Aí entra aí a indústria com uma técnica diferenciada e por isso chamamos de uma Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, por exemplo, é marcada, né, pelo advento, ou seja, pelo surgimento inicial, né, da máquina a vapor, e que gerou o tear mecânico, e o mundo começa a se organizar, inclusive o espaço geográfico, a partir dessa Revolução Industrial. Portanto, você vai ter países que serão fornecedores de matéria-prima, por exemplo, o algodão, né, para aquelas máquinas de tecelagem, que é a máquina de tear, e você vai ter países que fabricam, a partir dessa matéria-prima, produções em séries, o tecido, e mais tarde vai ser as roupas e tudo mais. Então isso é um fato bem legal, importante, né? Porque é um marco dentro da história. E por isso que aqui nós fomos dividir, né, em a manufatura feita somente pelas mãos antes desse período da Revolução Industrial e depois por máquinas após o período. Claro que as máquinas vão aumentar ou maximizar essa produção. Embora esse termo manufatura esteja relacionado à mão, trabalho manual, né? A expressão de produto manufaturado pode se referir também a um processo industrial, aí neste caso com o uso de máquinas e equipamentos. Então lá, você tem ali a produção, né? Ali as garrafas e tudo, então é feito do modo industrial através de máquinas e equipamentos e passa a ser assim manufatura. Mas como é que surgiu essa manufatura? Pois então, com o crescimento das cidades, ok? E o crescimento populacional, as necessidades da população passou a não ser atendida apenas pelo artesão. E foi necessário, então, uma maximização da produção, aumento da produção, para que eles pudessem, então, suprir as necessidades daquele espaço. E o século XV, né, que pega o ano ali de 1401 até 1500, ele marca essa questão das negociações, né, a ascensão da burguesia, né, que era uma classe que vocês irão estudar, que eram os comerciantes. Então, nesse período, negociantes agrupavam artesãos em um determinado local para controlar aquela produção. E a partir dali vai surgir a tal manufatura, que era caracterizada inicialmente por um uso de um equipamento simples de trabalho, né, na condução daquelas tarefas. Perceba que
O artesão passou a executar uma parte da produção. De novo, perceba que o artesão passou a ocupar uma parte da produção. Isso é muito importante. Lembra que antes, no artesanato, ele tinha todo o domínio da produção. Agora não tem mais. Agora ele pega uma parte. Né? Então, por exemplo, um só sabe cortar o couro na construção daquele sapato. O outro só sabe costurar aquele corte. O outro só sabe fazer a sola. O outro sabe colar a sola. Portanto, aquela noção do todo começa a ser perdida. Isso é muito importante, tá? Olha aí, ó, a sapataria do século XVI, é um exemplo, né, de uma manufatura anterior à Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII. Olha lá, ó. Então tá vendo que cada um está fazendo uma coisa? Então é uma nova forma de organização, inclusive social. Houve então um aumento da quantidade de mercadorias, consequentemente um aumento de uma variedade dos produtos, redução do tempo de produção. Isso é bem legal, isso é bem importante, hein? Então, houve um aumento da produtividade, redução do tempo gasto, inclusive, para a produção daquele espaço, né? E aí você teria, então, essa nova forma de organização. Mexe ou não mexe com o espaço? Totalmente. Isso é geografia na veia, velho. Porque ele está mexendo, né, numa organização socioespacial. Ainda hoje, muitos locais de trabalho se organizam a partir aí da ideia da manufatura. Né? Nessa imagem, nós temos aí um vaso de cristal sendo feito de um modo manufaturado, né? Feito ali pelas mãos ali de um artesão, que é uma das partes, né, desse meio de produção, portanto uma manufatura, do modo industrial. E a comercialização desses produtos, eles acabam sendo realizados pelos comerciantes que vão se transformar, né, em uma intensa prática rentável. E isso vai ser bem legal porque vai haver uma ascensão de uma classe muito importante, né, denominada de burguesia. E aí, esse crescimento das manufaturas, principalmente na Europa, vai permitir que os proprietários passassem a investir cada vez mais na criação e no desenvolvimento de novas técnicas de produção. Tudo isso para aumentar a produção, para satisfazer as necessidades da população, mas não apenas local, também de outros mais afastados. Tá? Muito legal. E aí vamos ver uma atividade 1 aqui junto comigo. Agora é com você. Como surgiu a manufatura? E cite uma vantagem e uma desvantagem dessa nova forma produtiva. Que bacana, hein? Então aguardo vocês com uma possível resposta. Capriche bem na letra, meu amiguinho e minha amiguinha. Até breve!
Muito bem, meus amigos, estamos aí. Fizeram legal aí a atividade? Vamos à correção? Vem aqui comigo. Professor, que bacana, hein? É, legal. Você caprichou, hein, professor? Encheu mesmo a tela, hein, professor? Você não tem desculpa, né? É verdade. Vem aqui. Com o crescimento populacional nas cidades, os artesãos não conseguiam suprir as necessidades do povo. Assim, século XV, negociantes agrupavam artesãos em locais, em galões, para controlar a produção. Surgiu a manufatura, caracterizada pelo uso de máquinas simples e pelo trabalho em grupo com divisão de tarefas. Vantagens: aumento da produção. Desvantagens: perde-se a noção do todo com a divisão da produção. Essa parte, cara, é muito importante, né? Muito importante entender, é um resumão de tudo que eu falei até aqui. Portanto, essa questão aí é bem legal, né? E eu espero que você tenha aí, ó, anotado, né? Tenha pego os principais tópicos dela, beleza? Vamos seguir em frente então, meus amigos? Vamos lá. Produtos semi-manufaturados. Ó, semi-manufaturados, meio manufaturado, meio não, é isso, professor? É mais ou menos, ó. Aí esses são aqueles que ainda não estão na forma definitiva do uso, por isso semi-manufaturado. Foi produzido até uma parte, né? Depois vai ser passado para outro fazer a conclusão, seria isso, né? Portanto, ele não é o produto final ainda, mas ele passou por um processo. Vamos pegar um exemplo, ó, um açúcar bruto, e vai se transformar no açúcar refinado, o óleo de soja bruto, e depois vai se transformar no óleo de soja refinado. Esses são exemplos de produtos semi-manufaturados. Por exemplo, o ferro ou aço, né, que vai se transformar em laminados planos, a celulose, que vai se transformar no papel. Então, por exemplo, fábricas de celulose é um exemplo de uma semi-manufatura, né, a celulose, que vai depois gerar o papel. Então seria isso, quase que uma matéria-prima, né, para um outro processo, uma matéria-prima pré-processada para uma outra confecção, um outro destino final, tá? Uma outra produção, beleza? Esse é o semi-manufaturado. E os produtos manufaturados? Vem cá, esses são principalmente produtos feitos de forma manual, ou conforme nós vimos, né, através de uma indústria, tá? E este vai ter uma forma padronizada em grande quantidade. Neste processo de fabricação, pode ser usado as mãos, ou ainda, né, você poderá estar utilizando o próprio sistema da produção, aí, utilizando máquinas, indústrias, equipamentos, tá bom? Exemplos de produtos manufaturados. Olha aí, ó. Automóveis, né? Automóveis é uma manufatura. Veículos de carga. O açúcar refinado. Olha lá, ali a colher lá com açúcar refinado. Você gosta, né? Pôr açúcar nas coisas, né? Mas não exagera, né? Isso. Autopeças. Motores para veículos. Olha que interessante. Um motor para um veículo, ele pode ser considerado, né, um motor semi-manufaturado, porque você anda só de motor, você sobe em cima do motor, sem roda, sem nada, e vai andar? Não vai, né? Então, aquele motor é uma das peças que vai estar sendo equipada e montada um veículo, aí sim, com banquinho e tal mesmo, não é igual do Fred Flintstone, né? E aí você toca lá, voltando, óleo, combustível. Então, esses são exemplos de produtos manufaturados, beleza? Vamos a essa atividade? O estado do Paraná se destaca na produção de alguns produtos, como por exemplo, na produção de confecções. No seu município existe alguma fábrica? E escreva qual produto é produzido por ela. Questão interessante essa aí, né? Então eu aguardo vocês com uma possível resposta, dá uma pesquisada. Veja lá como é que pergunta para o pai, para a mãe, para alguém perto de você, né? E daí eles vão poder te auxiliar nisso também. E eu aguardo vocês com uma possível resposta.
E daí, meus amiguinhos, conseguiram fazer esta tarefa? Bem legal? Vamos lá, vamos ler de novo, ó. No estado do Paraná se destaca a produção de alguns produtos, olha aí, ó, como, por exemplo, a produção de confecções. E no seu município existe alguma fábrica? E o que é produzido nela? Olha só, eu pesquisei, claro, né, no meu município. Eu moro aqui em Curitiba, nasci aqui, então lógico que eu vou falar dele, né? E ali em Curitiba está localizado uma grande fábrica de chocolate do mundo, que é a Mondelez Brasil. E esta fábrica ela é detentora de marcas aí conhecidas dos paranaenses e acredito eu até que do Brasil, né? Vocês já devem ter ouvido falar na Lacta, né? Produz chocolate, o Bis, o Diamante Negro, o Oreo, o Five Star. Eu devo confessar para vocês que me deu até uma certa vontade de comer um chocolatinho. Mas eu também devo dizer que a qualidade está devendo, hein, dona Mondelez? Então era melhor dar uma melhorada na qualidade desses chocolates também. Mas é uma delícia, né? A gente gosta. E aí a gente tem uma imagem, olha que bacana, da fábrica. Transforma ou não transforma o espaço? Transforma, né? Aqui no caso, o espaço geográfico, porque foi transformado pelas ações antrópicas, ou seja, ações do homem na transformação do espaço. E também tem um cunho social e socioeconômico, porque aí está junto a essa transformação do espaço, você tem uma organização da cidade, você tem uma organização das relações econômicas e assim por diante, tá? Enfim, nessa aula, nós estudamos sobre as formas diferentes da produção da manufatura, né? Também produtos semi-manufaturados. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, galerinha!